Atenção, gente, contratações do Goiás até agora. Trabalho do Michel Alves, Rodrigo Soares, lateral, Cadu, aquele jogador que atuou pelo Anápolis, esse só tem um contrato de 3 meses só. O Cadu não foi na era Michel Alves, né? Foi Andrino ainda, ele chegou antes do Michel. Então, mas foi contratação, mas não na era Michel. Pra teste que ele veio, não vai ficar aí campeonato. Eu não vejo nem eu vejo como uma aposta. É um jogador que foi bem no Anápolis, no Goiano, e veio como uma aposta. Cadu, Rodrigo Soares, Lourenço, Nicolas, que não é aquele atacante, é o lateral, Luizão, que veio do Santos, e Bruno Sávio, que já jogou com o Danilo Dias no América Mineiro, não é? Sim, estivemos juntos em 2016. Agora, Luizão, por exemplo, olha os números do Luizão. 9 jogos pelo Santos, nenhum gol, nenhuma assistência. Mas o Luizão é zagueiro, Zagueiro. Né? É zagueiro, né? Você cobrar gol do zagueiro, não sei, né? O Bruno Sávio, 7 jogos pelo Bolívar, nenhum gol, uma assistência. 6 jogos pelo Milionários da Colômbia, não é? Esses times, né? Nenhum gol, nenhuma assistência. Isso significa que os números do Bruno Sávio em 2025 foram fraquíssimos, mas antes de 2025 ele tem números interessantes. Mas o 2025 dele foi terrível. E aí eu pergunto para os amigos, qual o critério usado pelo Michel Alves para contratar os jogadores do Goiás? Ele contrata porque conhece o jogador, porque atuou com ele no mesmo clube, trabalharam juntos, ele vê os números atuais do jogador? Qual é o critério exatamente? Ele erra no critério para contratar com esses nomes? Por exemplo, com Bruno Sávio, que já jogou com ele, né? Jogou com ele, já trabalhou com ele, inclusive, né? Depois que ele parou de jogar futebol, se tornou apenas diretor. Qual é o critério? O critério que ele está usando, o Michel Alves, é equivocado, Ney Ladeira? Paulo, hoje em dia está complicado para contratar, viu? Eu estava vendo ali uma matéria hoje sobre o Corinthians e pessoas que trabalham, né, nesse departamento de futebol. Hoje você fica muito refém dos empresários para você ter bons jogadores, né? Se você não tiver nesse meio pessoas que têm esse conhecimento com o alto escalão dos empresários, você vai pegar jogadores comuns. E eu acredito que o Michel Alves está montando uma equipe mais pelo que ele viu jogando, né? Ele trouxe 2 jogadores que jogaram no Horizontino, né? O Luizão e também, né, o Rodrigo Soares. 2 jogadores que jogaram no Ceará, Nicolas e Lourenço, e agora ele traz um jogador que jogou com ele, né? Sinceramente, eu não me lembro do Bruno Sávio. Como você colocou, os números não são bons dessa temporada. Agora, como o Danilo já jogou com ele, o Danilo já pode nos passar assim, qual a característica, né? Se trata-se de um bom jogador ou não. É um jogador já veterano também. Veterano não, já experiente, 31 anos, né? Já não é nenhum jovem. E eu vejo essa metodologia do Michel trazer jogadores já com mais experiência, né? Com mais bagagem. Aí vamos ver, Paulo. Sinceramente, eu não vou falar para você que está tudo bem, que está beleza, ótimo, mas eu não vou criticar também esse critério que está sendo usado pelo Michel. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, que o Itzen 2026, o mais completo e econômico da categoria, por R$ 63.990, nota fiscal de fábrica, com entrada mais parcelas de R$ 699. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E amigo, você não consegue ficar livre dos ratos, das baratas? Então, passa a bola logo para quem resolve esse problema. É Pasta Rosa Serviços, guerra total às pragas urbanas, 3091 50 50. Você já imaginou
o seu veículo bater, ser roubado, pegar fogo, sem ser por colisão e você ficar no prejuízo, com a Auto Clube isso não acontece. Há mais de 14 anos ela protege o que te move. Sua proteção é a missão da Auto Clube. SAP 3264-7345. E Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Tem ofertas bombásticas e agora o sorteio de uma moto 0 km para os seus clientes. Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos, fica ali pertinho do Anel Viário, no setor Garavelo. 1h58. Danilo, quem era esse Bruno Sávio? Bruno Sávio é um jogador que, na época em que eu estive... Jogou com ele onde? No América Mineiro, em 2016. Estava surgindo lá, né? Vindo da categoria de base do América. 9 anos atrás. Exato. Um jogador que tem altura, tem estatura de linha ofensiva, rápido, não é um jogador bem móvel, um menino que é trabalhador, na época, pelo menos que estive com ele, trabalhava, gostava de treinar, sempre dedicado. O Bruno Sávio teve, naquele elenco de 2021 do Guarani, um elenco do quase acesso do time lá de Campinas para a Série A. Então ele participou e bem, foi uma figura importante naquele elenco. Em 2024, para mim, teve a melhor temporada da história da carreira dele. 30 jogos, 24 participações em gols, 11 gols pelo e Bolívar, 13 assistências pelo Bolívar. E lá, pra mim, foi uma grande temporada. Em 24, de fato, é isso que se calhar ele tá trazendo ele pro Goiás novamente. O ano de 21, que quase subiu com o Guarani, o ano de 24, em que teve 24 participações diretas em gols. Esse Bruno Sávio que o torcedor quer e é que o Michel Alves tá fazendo para que traga ele aqui pro time do Goiás. Em 21 eles trabalharam juntos, Daniel Paulista, Michel Alves com o Bruno Sávio, né? No Guarani. E eles estiveram bem nesse ano. Justo. O Guarani quase subiu esse ano, Paulo, e ele foi figura primordial naquele ataque. Você entendeu o critério do Michel em relação a esse histórico dele, porque em relação a 25 não pode ter sido. Né? Mas imagina você, um cara que faz 40 jogos com você em 2021, né, Tim? 40 jogos, 12 gols, 7 assistências, participa e é peça fundamental na linha ofensiva. Aí você... O cara não desaprende a jogar. Desaprende, né? E a esperança do Michel... O critério foi esse, né? É o que eu vejo, que eles estão trazendo jogadores menos acomodados no momento. Você vê um Luizão, que teve em 2024, na melhor zaga do Grêmio Novo Horizontino, junto ali, ele fazendo uma dupla muito forte em 2024. Não teve um ano tão bom. Aí você vai buscar o Nicolas, que tá em baixa também. Você traz um Bruno Sávio, que os números atuais dele não são bons, mas que a história faz você lembrar que os números dele foram bons ao seu lado. Tem que ver o histórico de contusão, por que não fez gol. Porque os números são frios, né? Mas são... 2025, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. E aí? Mas são jogadores que não estão acomodados. Pode ser mais aguerridos e que você conhece. Eu vejo que o critério foi esse, Paulo. O Daniel Paulista trabalhou com o jogador e ele jogou bem com o Daniel, lá no Guarani. Ele trabalhou com o Michel Alves e foi bem. Você pega os números dele até 24, são números bons. O Danilo trouxe aí, 2024. Agora, 25 realmente não foi um ano bom. 13 jogos aí, um ano ruim. Poucos jogos, a gente realmente não aprofundou para ver se teve algum tipo de lesão, uma lesão um pouco mais grave. Mas eu vejo que a contratação do Bruno Sávio passa por essa situação, tanto do Michel Alves como do Daniel Paulista, de ter trabalhado com o jogador quando o jogador estava bem. Então eles estão pensando o quê? Eles ainda acreditam que o jogador tem condições de, voltando para o Brasil aqui no Goiás, jogar o que jogou há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, no caso de 2024. Então eu vejo que o critério do Michel é esse. Lógico que ele está trazendo jogadores que ele conhece, que trabalharam com ele. Aí a gente pode pôr o Bruno Sávio, o Luizão e o Rodrigo Soares, e outros jogadores que já não são mais conhecidos, que se você tem como você ter mais informações a respeito deles, o Nicolas e o Lourenço. Então eu vejo assim, que ele não tem um critério estabelecido, só vou trazer jogadores que trabalharam comigo em outras equipes. Não vejo dessa forma, mas eu vejo que essa é um dos critérios que eles estão adotando. Eu conheço o jogador, ele jogou comigo, ele jogou bem quando esteve comigo em tal clube, então por isso eu vou trazer ele, que eu acredito que ele tem potencial para ajudar a gente aqui no Goiás. Vocês então estão satisfeitos com o Michel Alves até agora? Contratações pontuais de jogadores que são aguerridos, não estão acomodados, precisam mostrar de fato que são bons e que vai, como é que eu posso, retribuir essa confiança de Daniel Paulista e Michel. O próprio Sávio mesmo, ele vai retribuir, né? Pô, os caras lembraram de mim naquela época, trabalhamos bem, eu não estou tão bem,
teve a pressão lá agora para liberar uma vaga para estrangeiro no Bolívar, rescindiram de forma amigável, eles lembraram de mim, eu vou entrar dentro do campo e vou correr por eles. Então eu vejo que são contratações pontuais e até o momento boas sim. Eu vejo que das 5 feitas até agora, Paulo, eu vejo que 3, para mim, chegam para ser titular. O Lourenço chega para ser titular absoluto. Rodrigo Soares, para mim, chega. Rodrigo Nicolas, também? Para mim, sim. É? Para mim, o Rodrigo chega e assume a lateral direita ali. Eu gosto do garoto Diego Caetano, mas teve um final de temporada ruim. Para mim, o Rodrigo Soares, neste momento, é mais jogador que o Caetano. Pode ser que daqui a pouco o Caetano cresça e busque a titularidade. Ok, mas nesse momento, para mim, o Rodrigo Soares, na minha visão, titular na lateral direita. Nicolas, titular na lateral esquerda. Tem um garoto Danilo lá que é muito promissor também, mas nesse momento eu coloco o Nicolas como titular. Luizão, para mim, briga ali na titularidade, mas nesse momento eu não cravaria o Luizão como titular, porque tem Lucas Ribeiro, tem Luiz Felipe, tem o Tite ainda, que a gente não sabe se vai ficar ou se não vai, tem o garoto Antony, então o Luizão entra para brigar, não cravaria o Luizão como titular. E o Bruno Sávio, para mim, da mesma forma. Pela temporada de 25 que foi ruim, pra mim ele briga. Ele vai brigar ali com o Pedrinho, com o Jean Carlos, com o Jajá, por essa titularidade no lado do campo. Só que o Bruno Sávio tem uma situação pra mim à frente. Porque assim, pra mim ficou bem claro que também é uma indicação do Daniel Paulista, que é o treinador, que ele jogou bem com o Daniel Paulista, então ele sai à frente. A tendência é que ele comece a temporada como titular, e aí para ele manter essa titularidade vai depender do desempenho dele. Mas num contexto geral, até agora, eu gosto do trabalho do Michel. Eu ainda acho que falta o meia. Não, falta jogadores. Acho que falta o meia, né? Se bem que Não, só o meia não. Mas principal, eu falo meia. Falta um 9 também pra brigar com o Anselmo Ramon ali. Anselmo Ramon, ou será que não? O Breno Sávio é um atacante. Não, mas de lado, pelas beiradas, mas de lado. Pra mim falta o 9 pra não correr o mesmo problema que aconteceu no Brasileiro. Trouxe o Anselmo Ramon, na segunda janela, na janela mais importante, era o Andrino, não trouxe ninguém para brigar com o Anselmo Ramon. E fez falta. Tem gente que acha que o Lourenço vai fazer essa função do 10. Não é a dele. Não. Não é a dele. Ele joga mais recuado, não é? Segundo volante, Paulo. Ele é um segundo volante, ele é um 8, né? Antigamente ele seria um 8, não é? É um jogador que tem qualidade, mas ainda falta aquele cara que pensa o jogo, aquele cara que coloca... Você acha que o Lourenço é o jogador que já pega a bola, coloca debaixo do braço e vamos trabalhar, gente? Hein, Ney? Ou falta sem dúvida. Para mim, todos esses jogadores que estão sendo contratados, eu acredito, se não tiver nenhum tipo de problema físico, né, e clínico, esses jogadores começam como titular. Até mesmo o Luizão, o zagueiro. Porque eu não gosto ali... Aquela zaga do Goiás ficou devendo demais. O Lucas Ribeiro até teve ali alguns bons momentos, né? Mas eu também não acho que o Luizão entra. E eu estou percebendo claramente que essas contratações, elas estão vindo não só pelo fato técnico, mas também pelo que eles conhecem do jogador. Eles conhecem o dia a dia do atleta, né? Então isso é muito importante para esse tipo de contratação. Eles estão contratando jogadores bons tecnicamente e também com perfil, né? Acho que fora de campo e também em relação à liderança, poderão ajudar muito, né? O Daniel Paulista, né? Então, acho que até agora está dentro daquilo que a gente até esperava, né? Exatamente por isso. E o que mais eu estou gostando dessas contratações são jogadores experientes. São jogadores experientes, são jogadores que, num clássico, por exemplo, não vão sentir, né? Então, acredito que, como você colocou, né, e todos nós sabemos, ainda precisa de um jogador com mais qualidade ali do meio campo, precisa de um centroavante, né, para fazer sombra ao Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon passou essa temporada aí sem ninguém, né? Se ele jogasse bem, ótimo. Se ele jogasse mal, no outro jogo ele voltaria a ser titular. Por quê? Porque não tinha ninguém ali no banco de reservas à disposição para fazer essa briga, né, de posição com o centroavante, né? Então acho que precisa também mais um centroavante. O Valdenilson está aqui no chat do canal do YouTube, Band News Goiânia, dizendo o Nicolas... não servia para o Vila, mas para o Goiás serve. Não, você está confundindo aí, Valdenilson. Confundindo os Nicolas. O que não serviu para
pro Vila, que o Vila, né, não quis. Acho que o Vila até tentou e não trouxe, e foi pro Criciúma, é o atacante. Cabeludo, né? Isso. Agora o Nicolas contratado é o lateral esquerdo. Que jogou aqui o futebol goiano, jogou pelo Atlético, o lateral esquerdo, o Nicolas, depois Atlético Paranaense, Ceará. Isso. Mas é o lateral que o Goiás contratou agora. Confundiu aí, Valdanito. Vale ressaltar só que o Michel, ele buscou até o momento em todos os setores do campo. Zaga, lateral, meio, ataque. Mas é que o Goiás está tão carente, não só de time, está carente de elenco, né? Porque já ficou claro que o Campeonato Brasileiro de Série B, se não tiver elenco, não tem jeito. E principalmente que saíram muitos jogadores, né? Não que não mereciam sair. O Goiás também, muito. O que o Ney falou, é fato. Ficamos a depender muito do Ramon, né? Ele não tinha uma sombra durante as sessões de treino, no jogo não tinha. Nunca teve um 9 de fato que incomodasse ele ali nos treinos. Pô, o cara tá brocando, né, Tim? Tá fazendo gol. E teve um momento que aí mérito seu, que ele tava mal. Na minha visão, eu até falei assim, ó, eu tentaria algo diferente. Tentaria ali uma movimentação diferente, com 3 atacantes de velocidade, pôr um Jajá centralizado, com o Pedrinho, o Wellington, e tiraria o Ramon porque ele não estava bem. Acabou que não tirou, ele ficou e ele fez o gol da vitória contra o Novo Horizontino, né? O Danilo foi um dos que foi a favor da permanência dele, mas faltava isso, né? Faltava essa sombra, esse cara pra brigar com ele ali, até pra ele não ficar acomodado, sabe, Paulo? Porque muitas vezes acomoda, eu não tô jogando bem, igual o Ney falou brilhantemente. Se ele jogar mal, ele é titular. Se ele jogar bem, ele é titular, porque não tem outro para colocar. Agora, assim, é impressionante. Eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento. Eu tenho. Quando você fala em Goiás, você sempre espera um jogador, sei lá, não é mais cascudo, né? Você fala cascudo, você está se referindo à idade. Mas quando você fala em Goiás, você pensa logo em qualidade. Um peso maior. Por exemplo, assim, não estou sugerindo isso porque isso é impossível acontecer agora. O Pedro Raul fez um campeonato espetacular pelo Ceará. Aliás, não jogou em lugar nenhum, só jogou aqui no Goiás. E agora jogou bem no Ceará, não é? Mas você não vê que nos últimos anos o Goiás, para mim, ele até tentou esse tipo de jogador e deu muito errado. Vamos embora lá? Galhardo do ano passado. O Galhardo era um nome. David Braz. Mas o Galhardo foi uma questão Mas tinha um nome, né? Tinha um nome, mas foi uma questão muito do profissional, né? Fora de campo, né? O comprometimento dele com o Goiás é 0, mas ele chegou com esse peso ao ponto de vários torcedores do Goiás irem recebê-lo no aeroporto. Isso. O David Braz, por tudo que tinha feito em grandes times por onde passou, chegou com esse peso. Esse ano, o Wellington Rato. Esse ano, Tite, foram jogadores que chegaram, na minha visão pelo menos, e eu elogiei muito quando trouxe um Wellington Rato, pelo que a gente conhece do Wellington Rato, tinha visto do Wellington Rato no Atlético, no próprio São Paulo, era uma contratação grande para uma Série B. O Tite, pelo que ele tinha jogado no Fortaleza, na minha visão, era uma contratação grande. E deram errado. Agora, então, às vezes, você não pode ir só no nome. Cadê aquele Bosquilha? Quem é que ia contratar ele? Era o Goiás, não era? Não, tinha muita gente querendo o Bosquilha, mas ele tá no Operário. O Operário só negocia ele se for vendido, né? A multa dele. Mas o Goiás é que tentou, não foi? O Goiás parece que fez uma 2 milhões e meio. Hã? O Goiás chegou a fazer 2 milhões e meio. O valor da multa dele com o Operário é 2 milhões e meio, fora o salário. Aí o Goiás tinha a notícia que chegou é que teria feito uma proposta, mas não para pagar os 2 milhões e meio, e o Operário não abre mão dos 2 milhões e meio. Mas se o Wellington Rato rendesse o que a gente esperava, o Goiás tinha subido. O Tite rendesse o que a gente esperava, tinha subido. Tinha subido. O Galhardo, ano passado, se o rendesse o Goiás tinha subido. O Braz, né? Um zagueiro. Mas são fatos, né? Fazer o quê, né? Então eu vejo que partindo desse pressuposto, todo mundo é uma aposta. Porque se você pensar, trouxe esses jogadores que tinham nomes, mas que não renderam. Eu vejo que a busca do Michel neste momento é por jogadores que conhecem na competição e que eles conhecem o jogador, para não correr o risco de trazer um Thiago Galhardo, como foi o ano passado. É o que o Ney falou muito bem também, né? É um critério interessante. Eles estão trazendo quem eles conhecem também, assim, ó, eu conheço esse cara aqui, ó, esse cara já trabalhei com ele, eu sei como que ele é fora de campo, como que ele é no dia a dia, eu sei o tanto que ele quer crescer na carreira, então eu vejo que, por enquanto, eu tô achando interessante as contratações. O futebol não é 2 mais 2 igual a 4, né? Se fosse, você faz. Exatamente. Falando em Bosquilha aí, o Bosquilha renovou até 2027, né, com o Operário, então
vai ficar por lá mesmo. A gente fica numa sede de um jogador habilidoso, né? Todo mundo quer. Quem é que não quer? Tá tão raro esse jogador habilidoso, esse cara que pensa o jogo, né? O jogador cerebral, né? Tá difícil de encontrar. Bosquilha é um desses, né? Ele supriria bem, né?